Aprendi na faculdade, vou te ensinar agora. Aprendi na faculdade, vou te ensinar agora. Tá, pessoal, então nós vamos dar início à área 2, tá? E, bom, a área 3 também vai falar sobre esse mesmo tema, né? Que é teoria de probabilidade, ou seja, de agora até o fim desse curso, nós vamos falar sobre teoria de probabilidade. Mas por que a teoria de probabilidade é importante para a estatística? Então vocês devem lembrar que eu mostrei essa imagem lá nas primeiras aulas, quando eu estava falando sobre a importância e o fundamento do processo de fazer estatística para gerar uma inferência a partir de uma amostra de uma população inteira, certo? Então nesse primeiro momento, nessa primeira área, nós aprendemos várias técnicas para a gente conseguir descrever a nossa amostra, tá? Isso aqui é o que diz respeito à estatística descritiva, ou seja, nós acabamos de vencer essa parte aqui, que é a área 1 do nosso curso, certo? Agora nós vamos adiante para essa segunda parte aqui, probabilidade. Tá? Mas por que é importante a gente estudar a probabilidade? Bom, a probabilidade, ela lida com os fenômenos aleatórios, tá? É a área de estudo da matemática que lida com a modelagem matemática de fenômenos aleatórios. E vocês devem lembrar também que eu falei o seguinte, né? Quando a gente tem lá a nossa população de interesse, né? Aqui a nossa população, certo? E eu tiro lá uma amostrinha da nossa população, certo? Pum, tirei uma amostra. Tá? Tem aqui a minha amostra. O que acontece? Eu falei que essa amostra ela tem que ser representativa da população, certo? E a melhor maneira dela ser representativa da população é se, nesse processo de amostragem aqui, eu for, por assim dizer, honesto ao fazer essa amostragem, tá? O que eu quero dizer com isso? Que eu não estou dando preferência para nenhum elemento em especial ser sorteado aqui da minha população. Para que isso aconteça, eu preciso que a amostragem seja um processo aleatório, seja um sorteio, certo? E como esse processo aqui é feito através de um sorteio, isso é um experimento aleatório. E por ser aleatório, é aqui que entra a teoria de probabilidade, certo? E por que eu sei que é aleatório? Notem que se eu refizesse esse experimento, estou aqui a minha população de novo, tá? É a mesma população de antes. Eu vou tirar agora outra amostra. Fiz um novo sorteio e tirei outra amostra. Pum, fiz o processo de amostragem, e aqui eu tenho uma segunda amostra. Essa é a minha amostra 2, tá? E essa aqui era a primeira. A amostra 2 vai ser igual à amostra 1? Não, né? Por quê? Porque se eu fiz um sorteio, isso é uma coisa completamente aleatória, a chance de eu sortear os mesmos indivíduos da população nas duas amostras é bem baixa, especialmente se for uma população grande, certo? Como isso aqui caracteriza, né, esse processo de amostragem aleatória, caracteriza um fenômeno aleatório, obviamente, né? Então a teoria de probabilidade vai nos ser útil aqui para estudar, né, esse processo, né, e fazer o processo de inferência, que é justamente pegar a nossa amostra e conseguir fazer a inferência em relação a nossa população, certo? Notem que com isso a gente tira lá a nossa amostra e a gente faz o cálculo de alguma estatística dessa amostra, por exemplo, o x barra. Tá? Eu medi alguma variável de interesse aqui que eu chamei de x, certo? Fiz a média dela na amostra e obtive lá o meu x barra. E eu quero saber o seguinte, bom, quão próximo da verdadeira média da população inteira, vou chamar a média da população inteira, aqui vou chamar de mi, tá? Digamos que vou chamar de mix, tá? Mi é uma letra grega, tá? Então, digamos que eu fiz a verdadeira média da população inteira, que eu desconheço, eu não sei esse valor, né? Eu não tinha dinheiro para fazer essa medida na população inteira, então eu tirei uma amostrinha e fiz a média na amostra, obtive essa estatística x barra, certo? Então esse x barra aqui, essa estatística, ela é uma estimativa da minha média da população inteira. Se a minha amostra é bem representativa da população, esse x barra não é um valor que deveria estar muito longe desse valor aqui, desse parâmetro, né? Que é o valor médio, né, na população inteira. Tá? Então a probabilidade nos ajuda a responder perguntas como, por exemplo, qual é a probabilidade, né? Por exemplo assim, qual é a probabilidade do x barra estar distante do μx menos do que 2 unidades, certo? Digamos que eu faço essa conta e eu obtenho lá que essa probabilidade aqui é 90%, ou seja, eu retiro uma amostra aleatória da população, obtive lá o meu x barra, calculo a probabilidade do meu x barra, né, da minha estimativa, estar distante do verdadeiro valor, não mais que 2 unidades. E eu calculo essa probabilidade dá 90%, ou seja, existe uma probabilidade de 90% dessa média aqui da estimativa não ser diferente da média da população mais do que 2 unidades. Ou seja, isso é uma boa estimativa, né? Eu tenho um erro associado, que é um erro de 2 para mais ou para menos, mas a probabilidade de eu estar cometendo um erro maior do que esse é menor do que, é aproximadamente 10%, já que não vai estar mais distante que 90%, tá? Então, esse é o tipo de pergunta que é feito lá, por exemplo, em inferência estatística. Quando vocês forem estudar inferência, vocês vão utilizar teoria de probabilidade para responder perguntas como essa daqui, certo? Que eu estou mostrando aqui, tá? Então, isso ainda não é o que nós vamos ver nessa disciplina, porque inferência é um tópico da Estatística Geral 2, tá? Mas isso aqui é para mostrar para vocês
por que que a gente estuda teoria de probabilidade e por que que a teoria de probabilidade é importante dentro da estatística, tá? Tá, então vamos começar com a primeira definição que é importante para a teoria de probabilidade, que é, na verdade, o substrato, né, desse campo de estudo da matemática, tá? Que são os experimentos aleatórios. O experimento aleatório, ele é definido assim, ó, qualquer fenômeno cujo desfecho é desconhecido pode ser considerado um experimento aleatório. Por exemplo, tá? Trouxe alguns exemplos aqui. Então, nós podemos lançar uma moeda, isso seria considerado um experimento aleatório, porque antes de eu lançar a moeda, se eu te perguntar, bom, o que vai sair, qual é o resultado que vai sair desse lançamento? Não sabe, né? Pode sair cara ou pode sair coroa na moeda. Mesma coisa vale para um dado. Se eu jogar um dado, tu não sabe, um dado de 6 lados, né? Tô assumindo, a gente não sabe antes de jogar o dado se vai sair 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Pode sair qualquer um dos lados, certo? Se eu ligar uma lâmpada e deixar a lâmpada acesa e contar quanto tempo leva para essa lâmpada queimar, isso é um experimento aleatório, eu não sei quanto tempo vai levar para acabar o tempo de vida dessa lâmpada. Se eu repetir esse experimento com outra lâmpada, provavelmente eu vou obter um outro resultado. Então cada vez que eu repito um experimento aleatório, eu vou obter um resultado diferente, tá? Isso que caracteriza a aleatoriedade, tá? Então eu tenho outros exemplos aqui. Imaginem que num dia chuvoso, eu marco no chão um quadrado, né, de 1 metro quadrado e conto quantos pingos de chuva estão caindo naquele metro quadrado. Se eu desenhasse esse metro quadrado em outro local, provavelmente eu teria um número diferente de pingos de chuva, certo? Então isso também é um experimento aleatório. Eu não sei quantos pingos vão ter naquele quadrado antes de realizar o experimento. Tá? Contar o número de reis em uma mão de pôquer, tá? Assumindo aquele estilo que a gente recebe 5 cartas, né? O baralho é embaralhado, né? A gente não sabe as cartas que a gente vai receber, então eu não sei quantos reis eu vou ter na minha mão naquele momento. Né? E o outro é o resultado da Mega Sena. Nós não sabemos quais são os 6 números que vão sair, né? Então é também considerado um experimento aleatório. É feito um sorteio e desse sorteio é que se tira o resultado, tá? Então todos esses exemplos que eu dei aqui são exemplos de experimentos aleatórios, e é com esse tipo de fenômeno, né, que a gente está preocupado na teoria de probabilidade. Em contraposição aos fenômenos que são estudados, por exemplo, os fenômenos da mecânica clássica. Aqueles são fenômenos determinísticos. Se eu sei todos os parâmetros, os fatores, as variáveis que envolvem um determinado problema físico, eu consigo determinar o desfecho do que vai acontecer naquele sistema, né? Se eu sei, por exemplo, qual é a resistência do ar, qual é a gravidade local, se eu sei qual é o ângulo de inclinação que um projétil vai ser lançado, qual é a velocidade inicial, etc, a gente consegue calcular com alta precisão qual é o trajeto que esse corpo vai seguir, tá? Então isso é um fenômeno determinístico. Se eu repetir o experimento diversas vezes, esse experimento de mecânica clássica, né, com as mesmas condições, né, o objeto vai sempre respeitar as mesmas leis da física. Então eu vou sempre ter o mesmo resultado, não tem aleatoriedade nesse caso, tá? Então não são esses os fenômenos que nos interessam, né, na teoria de probabilidade. São esses exemplos que eu dei aqui, né, onde a gente não consegue antever, né, de primeira instância qual que é o resultado que vai sair desse experimento. Agora vamos a um segundo conceito de teoria de probabilidade que é muito importante também, que é o conceito de espaço amostral. Tá? Então o que é o espaço amostral? Nós chamamos de espaço amostral todos os possíveis resultados de um experimento aleatório. Tá? E a gente usa como notação, né, tipicamente, a letra grega ômega maiúsculo para denotar o espaço amostral. Tá? Então vamos ver alguns exemplos aqui direitinho para entender o que é. Então pegando os mesmos exemplos que a gente tinha dado de experimentos aleatórios antes. Tá? Então nós vamos pegar aqui o lançamento de uma moeda, tá? Que é esse primeiro aqui. Bom, qual que é o espaço amostral do lançamento de uma moeda? Ou seja, quais são os resultados que podem sair? Então, o espaço amostral que é a letra grega ômega, tá? Bom, pode sair o quê? Pode sair cara ou pode sair coroa, tá? Então, e é só isso que pode sair, certo? Então, esses são os possíveis, esse é o conjunto, né, dos possíveis resultados para esse primeiro experimento aqui, né? Esse aqui é o ômega do primeiro. Então, vamos ver qual que seria o ômega do segundo, tá? Bom, um dado, vou assumir que é um dado de 6 lados, né? Então pode sair o quê? Pode sair o 1, pode sair o 2, o 3, 4, 5, 6. E é isso, né? Então nota que o espaço amostral, né, desse segundo já é um espaço amostral mais complicado do que esse primeiro. Então, o terceiro. Tá? Bom, ligar uma lâmpada e contar quanto tempo leva para ela queimar. Então, a gente sempre tem que medir o tempo em alguma unidade, né? Então vamos assumir que eu estou medindo lá em segundos. Quantos segundos leva, né? Então o meu espaço amostral nesse caso vai ser, bom, vai ser um intervalo, né, na verdade. Vou botar assim, vai ser ômega, tal que esse elemento pertence ao intervalo entre, bom, vai ser no mínimo 0, né, e no máximo infinito, tá? Teoricamente infinito porque eu não sei quanto tempo ela vai levar, né? Então ela pode levar 1 bilhão de segundos, 1 milhão de segundos, eu não sei. Então eu deixo o infinito aberto aqui, mas ela vai resistir ligada pelo menos 0 segundos, né, pelo menos, tá? Então, fecha aqui, tá? Então essa aqui é uma maneira de eu representar o espaço amostral, tá? É um conjunto, né, onde eu tenho um elemento desse conjunto que eu vou chamar genericamente de ômega,
Tal que esse elemento que faz parte do espaço amostral está dentro desse intervalo aqui, que vai de 0, que é 0 segundos, né, até ela queimar, até infinitos segundos. Tá? Então todos esses resultados aqui são possíveis para esse conjunto aqui. Tá? E o 4? Bom, o 4 eu poderia dizer, né, que o 4 é ou cai 0 pingos, ou cai 1, ou cai 2, ou cai 3, ou cai 4, e assim por diante. Né? Ou seja, é um conjunto de infinitos elementos, mas ou cai 0, ou cai 1, ou cai 2, e assim vai indo. A contagem de pingos que cai naquele meu metro quadrado, certo? Agora aqui no 5, vamos ver. Estou assumindo que a mão é de 5 cartas, né? Então quantos reis eu posso ter? Bom, num baralho, estou assumindo um baralho comum, né? Aquele que tem só 4 naipes e 4 reis, então eu posso ter no mínimo 0 reis, ou eu posso ter 1 rei na minha mão, ou eu posso ter 2, ou 3, ou 4, e não tem mais, né? Então, estourei, ou eu tenho todos os reis do baralho na minha mão, ou não tenho nenhum, ou eu posso ter 1, 2 ou 3, certo? Então isso aqui esgota todos os resultados possíveis desse experimento aleatório, tá? E esse 6 aqui é o mais complicado de todos de definir, né? Porque na Mega Sena pode sair 0, 1, não, 0 não faz parte, é de 1 até 60, né? Então pode sair 1, 2, 3, 4, 5, 6, é uma possibilidade. A outra possibilidade é sair 1, 2, 3, 4, 5, e em vez de sair o 6, não saiu o 6, saiu o 7, tá? Etc, etc. São muitas e muitas possibilidades, são bilhões de possibilidades, né? Então, esse aqui é um conjunto que é difícil de a gente enumerar todos os elementos dele, tá? Porque, embora seja finito, existe um número finito de possibilidades para resultados da Mega Sena, esse número é muito, muito grande. Então, a gente demoraria muito tempo para escrever todos os resultados, tá? Mas é assim que a gente define um espaço amostral, tá? Quando a gente vai escrever um espaço amostral, é simplesmente um conjunto que contém todos os resultados possíveis do meu experimento aleatório. E eu já aproveito o ensejo aqui para mostrar um outro conceito, que é o conceito de cardinalidade. Cardinalidade. Cardinalidade é simplesmente o número de elementos que tem em cada um. Então a cardinalidade do ômega 1 é 2, porque eu só tenho 2 elementos. Tá? Então a cardinalidade, uma das notações que se usa, né, é essa símbolo aqui que a gente chama de sustenido, né, que é o jogo da velha, ou hashtag, né, tem gente que chama também. Mas hashtag talvez seja uma nomenclatura mais moderna. A cardinalidade do segundo ômega ali, ômega 2, vamos botar assim, é 6, só tem 6 elementos. Né? A cardinalidade do terceiro é infinita, porque tem infinitos possíveis resultados para esse experimento aqui, né? A cardinalidade do quarto também é infinito, certo? A cardinalidade do quinto ali é 5, tem 5 possibilidades, né? E a cardinalidade desse sexto aqui, a cardinalidade desse sexto é aproximadamente 50 milhões, tá? É mais que 50 milhões, na verdade, mas é aproximadamente. Ou seja, tem 50 milhões de elementos nesse espaço amostral aqui, tá? Um espaço amostral bem complexo. Tá, então, outro conceito importante em teoria de probabilidade é o conceito de evento aleatório, tá? Então, um evento aleatório ou simplesmente chamamos só de evento também, é qualquer subconjunto do espaço amostral. Então, por exemplo, lá no exemplo do lançamento de um dado, tá? Então, tenho lá, o meu espaço amostral era 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? São todas as possibilidades de resultados no lançamento de um dado. Então, isso aqui é um evento, por exemplo, vamos ver, E de 1 de evento 1, tá? 2. 2 é um evento porque o 2 é um dos possíveis resultados do espaço amostral. 2 é um subconjunto deste conjunto aqui, certo? Esse evento 2 aqui, isso aqui é um evento, vamos ver. 4, 6. Bom, esse também é um subconjunto daquele espaço amostral ali. Portanto, 4, 6, o conjunto 4, 6 é um evento deste experimento aleatório que eu estou considerando aqui, tá? Agora, esse daqui, 4 e Twitter. Né? Bom, Twitter não é um possível resultado do meu experimento aleatório. Portanto, esse E3 aqui não é um evento, tá? Simples assim, tá, gente? A gente considera evento todos aqueles subconjuntos possíveis do meu espaço amostral, tá? E só fazendo uma diferenciaçãozinha aqui, por questão de classificação só, né? Quando um evento tem só uma unidade, assim, né? Por exemplo, aqui, esse caso 2 é um só possível resultado aqui do meu espaço amostral. Isso aqui a gente chama de evento elementar. Tá? Elementar.
E quando a gente tem mais de um, a gente chama de evento composto. Composto. Agora vamos passar então para o estudo da combinação de eventos, tá? E aqui a gente já vai ver algumas notações relacionadas à teoria de conjuntos, tá? Mas aplicada aqui à teoria de probabilidade. Então, vou começar pela união de eventos, tá? Se A e B são dois eventos, né, de um experimento aleatório qualquer que nós definimos, a gente denota por A, esse símbolo, esse U aqui esquisito, que é o símbolo de união, né? A união B é o evento que corresponde à ocorrência de pelo menos um dos eventos, A ou B. Ou seja, a união B é constituída pelos eventos elementares que pertencem tanto ao A quanto ao B, ou a ambos, certo? Então vamos ver aqui um exemplo, tá? Eu tenho lá, vamos pegar de novo o exemplo lá do lançamento de um dado, né? Os resultados são 1, 2, 3, 4, 5 e 6, né? Lancei um dado, esse é o meu espaço amostral. Vamos definir um evento A, que é, o evento A vai ser sair o número 2 ou o número 6. Isso, A é um evento, porque é um subconjunto do signo, certo? Vamos definir o evento B aqui como 3 ou 6. Tá? Ou seja, A união B, essa combinação dos dois eventos, vai ser o quê? Vai ser todos os eventos elementares que estão no A, ou que estão no B, ou que estão nos dois ao mesmo tempo, certo? Então, o 2 está no A, então ele entra. O 6 está no A, então ele entra. O 3 está no B, então ele entra. O 6 está no B, mas ele já entrou no conjunto, tá? Então, isso é bom lembrar, né? Em conjuntos, a gente não repete elementos, tá? Então, o 6 apareceu duas vezes, ok, ele só vai uma vez para cá. A gente não repete elementos em conjuntos. E A união B é um conjunto, tá? Então, união de conjuntos é simplesmente isso. Vocês vão pegar os elementos que estão em um e os elementos que estão em outro e unir, certo? E o outro conceito aqui, né, pessoal, é o conceito de intersecção de eventos, tá? Que é um pouquinho diferente do de união, tá? Então, se A e B são eventos, né, que a gente definiu no nosso experimento aleatório, a gente denota por A intersecção B, que é esse U viradinho aqui, né, o evento que corresponde à ocorrência concomitante dos eventos A e B. Ou seja, a intersecção B é constituída pelos eventos elementares que estão tanto no A quanto no B, tá? Não pode mais ser ou um ou outro, tem que estar nos dois, tá? Então, nesse exemplo aqui de cima mesmo, que eu estou para aproveitar, né, então, A intersecção B vai ser, bom, o 2 está tanto no A quanto no B? Não, então ele não entra. O 6 está tanto no A quanto no B? Está. Então esse aqui entra. O 3 está tanto no A quanto no B? Não, está só no B, né? Então não entra. Fechou. Tá? Então a intersecção B é somente o evento elementar 6. Tá? Então essa é a diferença entre intersecção e união. A união é o ou, né? O elemento tem que estar ou num ou no outro. E o intersecção é o e, né? O evento tem que estar em um e em outro. Tá? Então seguimos com as nossas definições aqui, tá? Então, agora a definição de evento complementar, tá? Se A é um evento aleatório, então a gente define um evento complementar de A com essa denotação, um A elevado num Czinho ali, né? Como sendo aquele evento que é constituído de todos os eventos elementares que não pertencem ao A, tá? Então o que eu quero dizer com isso? Né? Vamos lá. Se nós temos aquele nosso mesmo espaço amostral lá, né? Lançamento de um dado. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então eu tenho o evento A que é, digamos, os números pares. 2, 4 e 6. Então o evento A é o evento, sai um número par, né? Então saiu um número par, se sai o número 2, ou 4 ou 6. Esse é o meu evento A, né? Qual que é o complementar do A? São todos os eventos elementares que não estão no A, ou seja, são os números ímpares. Então vai ser 1, 3 e 6. E 5, desculpa. E notem, né? A união do A com o seu complementar vai ser sempre o espaço amostral, certo? Porque se eu pegar tudo que está num conjunto mais tudo que está fora dele, vai dar todo mundo, né? Ou seja, vai dar tudo. E notem que o A, intersecção A complementar, vai ser sempre conjunto vazio, tá? Então esse símbolo aqui, né, que é uma bolinha com um traço, é a mesma coisa que dois colchetes assim, sem nada dentro, tá? É um conjunto que não tem nada, que não tem nenhum elemento, tá? Por quê? Porque se eu tentar fazer uma intersecção de coisas que não compartilham nenhum elemento em comum, não vai sobrar nada, certo? Então, aqui é outra definição. Agora, a definição de menos, né? A menos B. Se eu tenho dois eventos, né, A e B, e eu posso definir A menos B como A, esse tio B, né? Pela igualdade, a tio B é A intersecção B complementar, tá? Na prática, o que isso significa é simplesmente, né? Se eu tenho dois eventos, né? Eu vou denotar de novo, né? Usar o exemplo lá do nosso dado, né? 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, lancei o dado, né? Obtive essas possibilidades, né? Tem um evento A, que vai ser, facilitar as coisas aqui, vai ser observar um número par, né? Tá. E vamos ter um evento B aqui,
que vai ser sair o número 1, 2 ou 3. Tá? Ou seja, o evento B é o evento sai um número menor que 4, né? Então pode ser 1, 2 ou 3. O evento A é sai um número par. Tá? Então, como é que eu defino A menos B? Então, A menos B, né, vai ser A intersecção B complementar, ou seja, isso é 2, 4, 6, intersecção com B complementar. Bom, B complementar são todos os elementos que não estão em B e estão no espaço amostral, né? Ou seja, o 4, 5 e o 6. 4, 5 e o 6. Certo? Bom, intersecção a gente já aprendeu, né? São todos os elementos que estão nos dois ao mesmo tempo. Então a gente vê que é o 4 e que é o 6, né? Então é 4 e 6. Então isso aqui vai dar 4 e 6. Tá? Então, A menos B são todos os elementos de A menos aqueles que estão presentes em B, na prática, tá? Porque notem que o que aconteceu foi, né? Eu tinha aqui o 2, o 4 e o 6 e eu removi o elemento 2, que era o único elemento que ocorria lá em B, certo? Então eu fiquei só com o 4 e o 6. Então essa operação de menos aqui, na verdade é olhar quais são os elementos que estão lá no conjunto A direito da operação, certo? Então eu vejo, quais que tem aqui que estão lá também? Tem só o 2 que está lá também. Então eu pego e removo o 2 daqui. Fiquei só com o 4 e o 6, tá? Na prática é isso que acontece quando a gente vai fazer essa operação aqui, tá? Mas se tu quiser fazer o caminho mais longo, assim, né? Eu poderia olhar diretamente, ver que o 2 está aqui, eu tiraria ele. Mas na prática vamos fazer uma intersecção com o complementar do segundo, tá? Então se fizer a operação toda vai dar o mesmo resultado. Mas é assim que a gente define a operação de menos em teoria de conjuntos. E, consequentemente, como a gente está usando teoria de conjuntos aqui dentro de probabilidade, é assim que a gente vai utilizar essa operação. E notem que, né, por essa definição, né, a gente vê que um conjunto A, né, qualquer, esse, ou até vou escrever genericamente, um evento E qualquer, é definido como ômega menos tudo que está no seu complementar. Tá? Ou seja, todo mundo que está no meu espaço amostral, se eu remover o que está no complementar, vai sobrar só o que está no meu evento de interesse. Tá? Então, isso aqui é uma igualdade, né, que surge como propriedade dessa operação de menos que eu apresentei aqui para vocês. E uma outra definição que é bem recorrente, né, em teoria de probabilidade é o de eventos mutuamente excludentes. Tá? Dois eventos A e B são mutuamente excludentes, né, se acontecer justamente isso aqui. Né? Se eu fizer A intersecção B e der conjunto vazio, a gente define esses dois conjuntos como mutuamente excludentes. Tá? Não tem muito mistério aqui, né? Se eu simplesmente fizer a interseção e der vazio, eu vou dizer, esses eventos são classificados, né, como mutuamente excludentes. Uma maneira gráfica que é bastante conveniente de representar essas operações é através de diagramas de Venn. Tá? Então, um diagrama de Venn, a gente normalmente tem a gente desenha uma caixa assim que representa o nosso espaço amostral, tá? Então aqui dentro dessa caixa estão todos os elementos, né? Estão todos os elementos do espaço amostral, tá? Um subconjunto dessa caixa, né, pode ser esse pedaço aqui. Então, como isso aqui é um subconjunto da caixa que contém todos os elementos, isso aqui é um evento, eu vou chamar de evento A. Tá? E eu posso ter um segundo evento, né, que é esse conjunto aqui, que é o B, certo? Tá? Se eu quiser representar, né, vou botar aqui em verdinho, né, A união B. Bom, o que vai ser a união B? Lembrando, né, é todos os elementos que estão no A, mas que estão no B, tanto faz. Né? Então, todo mundo que está nessa região aqui, que eu estou pintando de verde, está no A, certo? Todo mundo que eu pintei aqui está no A. Bom, só que a união B também tem que considerar todos que estão no B, então eu vou pintar todo mundo que está no B também, certo? Então, notem que essa área aqui que eu risquei toda, né, corresponde, essa área em verde aqui, corresponde à união B. Tá? Tudo que está em verde aqui é a união B, certo? Então essa é uma maneira gráfica da gente representar com um diagrama de Venn a união entre conjuntos, ou nesse caso aqui entre eventos. Tá? Então, agora vamos fazer para intersecção como é que fica. Né? Para intersecção, vamos fazer uma corzinha diferente, vou botar em vermelho. Ops, nossa, eu pintei tudo aqui que eu fiz. Tá, deu. Então, se eu quiser fazer A intersecção B, bom, para estar na intersecção, né, é necessário que o elemento faça parte de A, mas também faça parte de B ao mesmo tempo. Tá? Ou seja, toda essa parte aqui, que eu vou pintar, vou botar em amarelo aqui, toda essa parte aqui amarela, está em A, mas não está em B. Tá? Como está em A, mas não está em B, eu não posso colocar na intersecção, então eu vou tirar. Tá? Essa parte aqui do meio, ela está em A, mas também está em B. Então eu posso pintar. Certo? Então, isso aqui sim, essa parte em vermelho, né, é a intersecção B. Tá vendo? São todos os eventos elementares do conjunto do espaço amostral, né, que estão tanto dentro da região que eu denotei como a região do A, e também estão dentro da região que é do B. Tá? Então, o outro que a gente aprendeu é o conceito de evento complementar. Né? Então, vou fazer o menorzinho aqui para não
aqui eu tenho o meu ômega, né? E digamos que eu tenho aqui um evento grandão, que é o A. O que seria, vou fazer desse vez de rosa, o que seria o A complementar? O A complementar são todos os elementos do espaço amostral que não estão no A. Então eu pintaria toda a caixa, mas não o A. Pinto tudo que está fora da caixa, mas não o A. Tá vendo? Então, ou seja, né, todo o meu espaço amostral que não for parte do A é o meu evento A complementar. Tá? E a última operação que a gente viu foi a operação de menos, né? Deixa eu puxar para cá. O A menos B nós vamos fazer em amarelo. Então, droga, pintei de novo. Amarelo. Então, A menos B. Ou seja, são todos os elementos de A que não estão no B. Lembrando, né? Ou seja, esses carinhas aqui estão no A e não estão no B. Estão no A e não estão no B. Opa, mas esses aqui da intersecção, né, essa parte vermelhinha, está no B, então eu não posso colocar eles. Então, seria só essa parte aqui. Tá, então, esses diagramas de Venn são maneiras assim que a gente consegue visualizar graficamente, né, as combinações possíveis de eventos. Então, a gente viu nessa aula aqui, né, a gente viu união, que é essa parte verde aqui, ou seja, todo mundo está em A e está em B. Interseção, só pode estar aqui, tem que ser compartilhado pelos dois. Complementar é tudo que não faz parte do meu evento do qual eu estou tirando o complementar, certo? E o menos, né, que eu pego e removo, né, desse conjunto da esquerda da operação todos os elementos que estão compartilhados à direita ao conjunto da direita nessa operação. Então é todo esse espaço amarelinho aqui, tá? Então, diagramas de Venn nos dão essa conveniência, né, de conseguir olhar graficamente para essas operações. Então, pessoal, vamos ao conceito de probabilidade. Tá? Então, para cada evento E que está contido no espaço amostral, né, isso é um evento aleatório, que a gente não sabe se ele vai ou não vai acontecer, porque por ser um experimento aleatório, a gente não tem como saber de antemão qual que vai ser o desfecho, qual que vai ser o resultado do experimento, certo? Mas a gente pode ter uma certa crença em relação à ocorrência desse evento. A gente pode ter, embora a gente possa estar incerto se ele vai ocorrer ou não, a gente poderia de alguma maneira mensurar qual que é a chance dele acontecer, certo? E essa mensuração a gente faz através do que a gente chama de modelagens probabilísticas, certo? A gente utiliza modelos para tentar criar, né, essa representação matemática do fenômeno aleatório. Então a gente conseguiria, de alguma maneira, a gente gostaria, né, na verdade, de alguma maneira atribuir um número que a gente vai chamar de P de E, que é a probabilidade de ocorrer um evento E. Tá? Então, por exemplo, lá no experimento que eu vou lançar uma moeda, tá? Pode sair como resultado cara ou coroa. Tá? Então, os meus eventos elementares são cara e coroa. Eu gostaria de saber a probabilidade de sair cara. Tá? Então, eu vou ter que usar algum modelo de probabilidade para conseguir descobrir, ou para determinar, né, na verdade, qual que é a probabilidade de sair cara. Eu também gostaria de saber qual é a probabilidade de sair coroa, certo? Que é o outro evento elementar. Se eu conseguir especificar a probabilidade de sair cara e a probabilidade de sair coroa, eu tenho um modelo de probabilidade completo, certo? Porque eu consegui, para cada evento elementar, né, ter uma probabilidade atribuída, certo? Se a moeda é completamente honesta e eu assumo que tem a mesma chance de sair cara ou coroa, eu posso dizer que a probabilidade de sair cara, esse é um possível modelo, tá? É 50%, 0,5. Tem 50% de chance de sair cara. E, portanto, a probabilidade de sair coroa, né, naturalmente, também é 50%, né? Porque é a mesma chance de sair cara, é a mesma chance de sair coroa, não moeda. Nossa, coroa. Tá? Então, uma definição assim mais precisa, né? A probabilidade, né? Probabilidade é uma função, f, né? Função do espaço que vai dos elementos do espaço amostral para um número real entre 0 e 1. Tá? Porque a probabilidade a gente mede em percentual, né? Então é no mínimo 0, que corresponde a 0%, e é no máximo 1, que corresponde a 100%. Tá? Então, lembrando lá a definição de função lá do cálculo, né, gente? Lá no cálculo você tem as funções assim, né? Uma f de x, né? Por exemplo, é x ao quadrado. O que acontece nessa função? Né? Essa função é como se fosse uma caixa, né? Tá aqui uma caixa. A caixa é f de x, né? Então, tem coisas que entram nessa caixa e saem dessa caixa, né? Então, os números entram nessa caixa e sai um resultado dessa caixa, tá? Então, por exemplo, se entrar um número 3 aqui, né? Coloquei o número 3 lá dentro. Então, o que essa função faz? Ela pega o 3, que é o número que entra, né? Esse número que tá aqui, que a gente chama de argumento da função, né? Ele vai elevar o número ao quadrado e vai cuspir o número fora, então vai dar 9 aqui, certo? Então, quando eu coloco 3 nessa caixa, ele joga fora um 9, tá?
quando eu coloco, sei lá, um 7 nessa caixa, ele joga fora um 49, porque ele vai pegar o 7 e levar ao quadrado, certo? E assim vai indo. Então, tudo que entra aqui nessa caixa, né, todos os números que podem entrar nessa caixa, né, é o que a gente chama de domínio da função. Né? Domínio. Então, tudo que entra nessa caixa é domínio. E tudo que sai da caixa é o que a gente diz que está no contradomínio da função. Tudo que pode sair da caixa está no contradomínio. Tá? Então, a função probabilidade também é uma caixa. Tá? Vou botar assim, ó, P. P de E, P do evento. Então, o que entra nessa caixa? Entra todos os eventos do meu espaço amostral. Então, vou botar assim, na verdade. Todos os eventos que estão contidos no meu espaço amostral. Então, entram eventos do espaço amostral e o que ele joga fora? O que está no contradomínio, que é um valor real entre 0 e 1. Tá? Então, para ser mais exatinho assim, né? Então, o que é o contradomínio? São todos os valores x. São todos os valores x reais, tal que x está no intervalo 0, 1. Tá? Ou seja, eu coloco um evento lá dentro da minha caixinha, né? E ele vai me dar qual que é a probabilidade daquele evento. Tá? Então é nesse sentido que a probabilidade é uma função, né, como eu escrevi aqui, é uma função do espaço amostral, né, onde entra, né, no domínio dessa função, entra elementos do espaço amostral, os eventos elementares, né, e ele devolve como resposta um valor, né, entre 0 e 1, que vai representar a probabilidade, a chance daquele evento ocorrer. Tá? Bom, então, como eu falei antes, é a gente que define, né, esse modelo de probabilidade, né, que eu falei aqui antes, né, sobre, bom, a probabilidade de cara ser 50%, a probabilidade de ser coroa é 50% também. Isso foi uma definição que eu coloquei aqui, né. Então nós temos que ver maneiras, né, de como a gente faz para modelar essas probabilidades, tá. Mas existe uma definição axiomática de probabilidade, ou seja, para uma função de probabilidade, para essa aqui ser considerada uma função de probabilidade, né, ela tem que respeitar 3 regrinhas básicas, né. Então a regra número 1 é que, né, a probabilidade de um evento qualquer, tá, tem que ser um número entre 0 e 1, tá. Então isso está na definição de probabilidade, tá. Certo? Segunda regra, né, é que a probabilidade de ocorrer qualquer elemento do meu espaço amostral é 1. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui? É que se eu vou lançar um dado, né, e o meu espaço amostral é 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, a probabilidade de acontecer algum resultado que está no meu espaço amostral é 100%. Ou seja, tem que sair 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6. Tem que sair alguns desses eventos. Então a probabilidade de ocorrer algum evento elementar do espaço amostral é 1, é 100%. Tá? Então se não respeitar isso aqui também não é uma função de probabilidade. Tá? E a terceira é que sejam 2 eventos A e B mutuamente excludentes. E a gente já viu a definição de mutuamente excludente nessa videoaula, né? Então vale a seguinte fórmula. A probabilidade do evento A união evento B, e eles são mutuamente excludentes, né? Tem que ser a probabilidade de ocorrer o A mais a probabilidade de ocorrer o B. Tá? Então, essas 3 propriedades aqui têm que ser respeitadas, seja lá qual for a função de probabilidade que a gente for definir no nosso para o nosso experimento aleatório, tá? Que a gente vai estar estudando na ocasião. Tá, pessoal? E como consequência dessas 3 características que são necessárias, né, numa função de probabilidade, nascem algumas formulinhas. Tá? Como consequência dessas 3, nós temos as seguintes fórmulas aqui. Tá? Então, vou botar assim, ó, fórmulas que são assim, importantes, tá? que são utilizadas comumente, né, em problemas de probabilidade. Tá? Então, a primeira delas é que a probabilidade do vazio é 0, certo? A probabilidade de não ocorrer evento nenhum é 0. Tá? Então essa aqui é uma delas. A segunda é que a probabilidade do complementar de um evento é 1 menos a probabilidade do evento. Tá? Então, complementar a gente já viu a definição antes, né? Então agora a gente já tem aqui uma formulinha, né? Ou seja, né, o sentido dessa fórmula aqui é você pensar assim, a probabilidade de não ocorrer o evento A é 1 menos a probabilidade de ocorrer o evento A, certo? A próxima fórmula é a probabilidade de A menos B é a probabilidade de ocorrer o A menos a probabilidade de ocorrer a interseção B. E por último, a probabilidade de A união B é a probabilidade do A menos a probabilidade, mais
probabilidade do B, menos a probabilidade de A intersecção B. Tá? Então, isso aqui são fórmulas, né, que a gente consegue deduzir elas a partir dessas três aqui. Tá, pessoal? Então, agora uma definição, né, de uma das maneiras que a gente pode definir probabilidades. Tá? Definição clássica, assim, eu vou dizer assim. Definição clássica. Se a gente tem um espaço amostral completamente, né, definido e determinado, né, então a probabilidade de ocorrer um determinado evento A, né, é simplesmente a cardinalidade do evento A dividido pela cardinalidade do espaço amostral. Tá? Então, vamos ver lá nessa especificação aqui, né, para aquele caso lá da moedinha, né, eu vou lançar uma moeda, pode dar cara ou dar coroa, certo? Nessa definição clássica, que é bem simplesinha, né, se o evento A for cara, né, bom, quando a gente for fazer as contas vai ser simplesmente a probabilidade de ocorrer o A, vai ser a cardinalidade do A dividido pela cardinalidade do ômega, vai ser, bom, tem uma em 2 chances de ocorrer. Então isso aqui vai ser 0,5. Tá? Então, bem simples assim, tá? Vamos ver um exemplo um pouquinho mais complicado para ter um pouco de graça também. Então, olha só, vamos ver esse aqui. O experimento é lançar uma moeda 3 vezes consecutivas e anotar a face superior em cada lançamento, tá? Então, o espaço amostral já está dado aqui para nós, né? Então, só para deixar claro aqui, então a bolinha preta vai ser cara e a bolinha branca vai ser coroa, tá? Então, pode dar, né? Como tá assim, pode dar cara, 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 pode dar cara, cara, coroa, pode dar cara, coroa, cara, pode dar cara, coroa, coroa e assim sucessivamente, né? Então, só vou anotar aqui para não perder. Então, quando a bolinha é preta, vou botar cara, quando a bolinha é branca, vai ser coroa. Então, o evento A é definido como a ocorrência de exatamente uma cara, tá? Então, lembrando que a bolinha preta é cara, tá? Então, o evento A vai ser cara, coroa, coroa, ocorreu uma cara. Então esse aqui faz parte do nosso evento A. Pode ser cara, coroa, cara, coroa, então tem uma cara só, ou então tem que ser coroa, coroa, cara, também é uma cara só. Então qual que é a probabilidade de ocorrer esse evento aqui? Tá? Bom, a gente tem que contar, né? Então no espaço amostral, né, tem quantos? Né? Vamos ver. A probabilidade de ocorrer o evento A vai ser simplesmente a cardinalidade do A dividido pela cardinalidade do sigma. Quantos tem no A? Só tem 3 possibilidades, né? Então aqui vai ser 3. Quantos tem no espaço amostral? Então vamos ver, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tem 8 possibilidades. Então vai ser 3/8. Então, a probabilidade de ocorrer o evento A é 3/8. Tá? Ok, então vocês veem que para esse tipo de definição, né, de probabilidade de definição, na definição clássica, né, a gente precisa conseguir contar elementos. Tá? Então, por isso que a gente precisa lembrar de algumas regrinhas de contagem. Tá? Aqui eu listei todos os possíveis, né, resultados que teriam no meu espaço, tanto no meu espaço amostral quanto no meu evento de interesse. Mas, imagine que fosse, em vez de 3 lançamentos, 5 lançamentos, certo? Bom, seria muito mais complicado eu colocar todas as possibilidades aqui se fossem 5 moedas sendo lançadas, tá? Então, para a gente saber, um dos princípios de contagem que é importante nesse tipo de problema, né, é o princípio multiplicativo. Tá? Então, se a gente for, vou pegar esse exemplo aqui de antes, né, de 3 lançamentos de moedas, tá? Então, no primeiro lançamento, né, eu tinha 2 possibilidades. Esse foi o lançamento 1. Podia sair cara, ou podia sair coroa, certo? Então, que eu tenho o que nós chamamos de uma árvore, tá? Diagrama de árvore, na verdade. Daí, para o próximo lançamento, podia sair de novo, ou cara, ou coroa. Também aqui, cara, ou coroa. No terceiro lançamento, de novo, podia acontecer a mesma coisa. Podia sair cara ou coroa. Aqui tem cara ou coroa. Ficou apertadinho aqui já, né? Cara, coroa, cara ou coroa. Certo? Então esse é um diagrama de árvore daquele mesmo evento aqui. Tá? Então esse aqui é o nosso sigma, representado através de um diagrama de árvore. Tá? Notem que quando a gente faz esse diagrama, quando a gente conta as folhas seriam as extremidades aqui da árvore, né? Vai dar um número total de eventos. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deu 8, exatamente o número que a gente tinha antes. Tá? Então, o que diz o princípio multiplicativo? Né? Então, para cada possibilidade, que eu tenho na possibilidade 1, no primeiro lançamento, que é o primeiro lançamento é esse aqui, né? Vou botar aqui, ó. O primeiro lançamento é 1, lançamento, tá aqui, ó, lançamento 1.
Aqui é o lançamento 2 e aqui é o lançamento 3. Então, para a primeira possibilidade de lançamento, né, quantas possibilidades eu tinha? Duas, né? Podia ou sair cara ou sair coroa. Então, aqui eu vou botar um 2. Porque eu tinha duas... Nossa, ficou feio esse um 2. Porque tinha duas possibilidades, podia sair cara ou coroa. Daí no lançamento número 2, quantas possibilidades tinha? Duas também, né? Podia sair cara ou coroa. E no lançamento 3, a mesma coisa. Podia sair cara ou coroa. Então, o princípio multiplicativo diz que eu posso simplesmente multiplicar as possibilidades e isso vai dar o valor total. Vamos ver? Então, deu 2 vezes 2 vezes 2. Isso é 4 vezes 2, que é 8. Tá? Então, deu exatamente o que a gente esperava. Tá? Então, imagine que fossem 5 moedas. Né? Eu não ia conseguir desenhar essa árvore, ia ficar uma coisa muito grande se fosse 5 moedas. Já ficou apertado aqui com 3. Né? Se fosse 5, bom, agora eu sei que na primeira possibilidade, né, eu tinha 2. Na segunda possibilidade também tinha 2. Na terceira também tinha 2. Aí vai parecer que está fração. Na primeira possibilidade, vou botar aqui em cima. Eu tinha 2, na segunda tinha 2, na terceira tinha 2, na quarta possibilidade mais 2 e na quinta possibilidade 2 de novo. Ora, agora eu consegui contar o número de eventos do meu interesse, que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes. Então é 2 na 5, tá? Que é 32. Ou seja, se fossem 5 moedas, né? Pelo princípio multiplicativo, pelo princípio multiplicativo eu sei que a cardinalidade do meu evento ômega é 32, certo? Então, a gente utiliza o princípio multiplicativo em vários momentos, né, para poder determinar a cardinalidade do nosso evento de interesse. Tá? Agora, vamos ver lá para o evento A, né? Como é que a gente utilizaria o princípio multiplicativo, certo? Então, para o evento A, era observar exatamente uma cara. Tá? Bom, quantos eventos são desse tipo, certo? Se eu tenho 5 moedas, certo? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 e 5, certo? Então, se sai cara, né, aqui nesse primeiro, não pode sair em nenhum dos outros, tá? Então isso aqui é uma possibilidade. Se sair cara no segundo, não pode sair em nenhum outro, certo? Ou seja, elimina todas isso aqui é a segunda possibilidade. A outra possibilidade é que saia no terceiro, e daí não pode sair em nenhum outro, ou no quarto, ou no quinto. Ou seja, a cardinalidade do A é 5. Tá? Então, nesse segundo cenário aqui, onde eu tenho 5 moedas sendo lançadas, a probabilidade do A vai ser a cardinalidade do A, dividido pela cardinalidade do sigma, do ômega, desculpa, vai ser 5 por 32. Tá? Então, a probabilidade de eu observar apenas uma cara lançando 5 moedas é 5 sobre 32. Tá? E do princípio multiplicativo, nasce um outro conceito, né, que é importante para a contagem, que é o conceito de permutação. Permutação é de quantas maneiras a gente consegue organizar elementos em diferentes ordens. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? Tá? Vamos supor que a gente tem 5 livros, tá? 5 livros. Esse é um livro de matemática, um de história, um de física, um de química e um de biologia. E a gente está interessado em saber, bom, quantas são as possibilidades, né? Vamos supor que o nosso experimento aleatório é a maneira que uma pessoa organiza esses livros numa estante, da esquerda para a direita. Tá? Então, qual que é o nosso espaço amostral? Certo? Bom, a pessoa pode colocar primeiro o livro de matemática, depois o de história, depois o de física, depois o de química, depois o de biologia, exatamente como está ali. Mas ela pode também botar primeiro o de biologia, depois o de física, depois o de química, depois o de história e por último o de matemática, ou qualquer outra ordem possível. Tá? Se eu for escrever todas as ordens possíveis, eu vou levar muito tempo para fazer essa contagem. Tá? Então, como é que eu posso fazer esse cálculo aqui, utilizando o princípio multiplicativo, tá? Sem de fato enumerar todos os elementos aqui para poder obter a cardinalidade do meu conjunto. Tá? Então, notem, para a primeira posição, né, para a primeira posição onde eu vou colocar o primeiro livro, quantas possibilidades eu tenho? Bom, tem 5 livros possíveis para colocar na primeira posição, então aqui eu vou colocar 5. Tá? Para a segunda posição da estante, onde eu vou colocar o livro, quantas possibilidades eu tenho? Bom, eu já coloquei um livro na primeira, tá? Então eu não posso, um desses livros aqui eu já não posso mais colocar, tá? Então para a segunda opção eu vou ter 4 possibilidades, tá? Então aqui é 4. Para a terceira posição, bom, eu já coloquei um livro na primeira e um livro na segunda, então agora eu só tenho 3. E aí vocês estão vendo o padrão, né? Depois eu só vou ter 2 possibilidades e por último eu só vou ter uma possibilidade. Aí eu aplico o princípio multiplicativo, ou seja, isso é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Que nada mais é do que 5 fatorial. Tá? Então, fatorial é uma notação matemática, né? A gente define o fatorial assim, né? Um número k, qualquer fatorial, é definido como k vezes k menos 1 fatorial. Tá?
E, por definição, né? Sem definição, 0 fatorial é 1. Tá? Então, só para mostrar o exemplo aqui do 5 fatorial, né? 5 fatorial é a mesma coisa que 4, 5, né? 5 vezes k menos 1, ou seja, 5 menos 1 fatorial, que é 4 fatorial. O 4 fatorial é o 4 vezes o 3 fatorial, então isso é 5 vezes 4 vezes o 3 fatorial. Isso é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 fatorial. Tá? Isso aqui por fim vai ser... deixa eu botar aqui embaixo, não vai caber. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E o 1 fatorial é o 1 vezes, né, o 1 menos 1 fatorial, 0 fatorial. Bom, mas 0 fatorial é 1, tá? Então isso aqui é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Que é a mesma coisa que tinha aqui, né? Que é 5 fatorial. É claro que vocês não vão escrever tudo isso toda vez, né? Simplesmente vão subtraindo dos fatores desse produtório, né? Vocês vão calculando um produto onde vocês pegam um número, fazem vezes o antecessor a ele, né? Daí fazem vezes o antecessor a esse, fazem vezes o antecessor, e assim vão indo, né? Então, tá, se fosse 10 fatorial, né? Seria simplesmente 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7, até lá, vezes 2 vezes 1. Tá? Então, vocês que fariam esse produtório. Tá? Então, notem que agora eu sei quantas ordens possíveis eu posso colocar os meus livros aqui, né? Então isso é 5 fatorial, que se não me engano é 120. Deixa eu ver, 5 vezes 4 dá 20. 20 vezes 3 dá 60, 60 vezes 2 é 120. Tá, 120. Então se eu fosse calcular alguma probabilidade que envolvesse, né, a definição clássica, né, por exemplo, vamos já fazer um problema exemplo aqui. Seja o evento. Livro de biologia na posição 3. Bom, qual que é a probabilidade desse evento A? Tá? Então, lembrando, né, a probabilidade de evento A é simplesmente a cardinalidade do A dividido pela cardinalidade do sigma. Tá? A gente já viu que a cardinalidade do sigma é 5 fatorial, que é 120. Bom, mas como a gente sabe, quantas são as permutações, né, quantas são as diferentes ordens que eu coloco os livros, de tal forma que o de biologia fica na posição 3. Tá? Então, vamos lá, para a primeira possibilidade eu tenho quantos livros? Eu não posso botar o de biologia aqui, porque o de biologia tem que estar na 3. Então, eu tenho 4 possibilidades. Para a posição 2, eu tenho 3 possibilidades, porque um eu já coloquei aqui e o de biologia eu não posso botar. Para essa posição aqui, que é a posição 3, posição especial, só tem uma possibilidade, eu só posso botar o de biologia aqui. Para a posição 4, bom, eu já coloquei um aqui, já coloquei o de biologia aqui. Então aqui eu só tenho 2 possibilidades. E finalmente, para a posição 5, quantas possibilidades eu tenho? Uma só. Tá? Então isso aqui, aplicando daí o princípio multiplicativo, que diz que eu posso multiplicar simplesmente os elementos, né? Então isso aqui vai ser 4 vezes 3 vezes 1 vezes 2 vezes 1. Então isso aqui vai dar 12, que multiplica 2, e vai dar 24. Né? Logo, essa probabilidade é 24 em 120. Tá? Só para simplificar esse número aqui, mas enfim, essa aqui é o valor dessa probabilidade. Tá, então é assim que a gente utiliza o princípio multiplicativo, né, para resolver problemas de probabilidade, né, em que a gente tem que contar elementos tanto do nosso evento quanto do nosso espaço amostral quando ele é muito grande, para a gente conseguir enumerar eles um a um escrevendo à mão. Né? Tá, pessoal, imagine que eu defino um evento B como livro de biologia estar nas posições, não, acho que só tem que ser singular aqui, na posição 1, 2, 4 ou 5. Qual que é a probabilidade do evento B? Tá? Notem que esse aqui é um evento mais difícil de contar, né? Porque eu vou ter que considerar todas as possibilidades em que ele está no 1, depois todas que ele está no 2, todas que ele está no 4 ou todas que ele está no 5, certo? Mas uma maneira mais rápida de resolver esse problema é perceber o seguinte, que o evento B, notem que o evento B é justamente o A complementar, certo? Porque todos os elementos todos os eventos elementares que estão aqui, ou seja, o de biologia está na 1, na 2, na 4, na 5, é tudo que não está no evento A, porque no evento A ele está no 3, certo? Então, toda vez que o livro de biologia não está no 3, significa que ele está no evento B. Então, o evento B é o complementar do A. Então, a gente sabe que o evento B é a mesma coisa que a probabilidade do A complementar, que naturalmente é 1 menos a probabilidade do evento A, que é uma das formulinhas que a gente já viu lá anteriormente, certo? Então, esse problema está resolvido, é 1 menos 24 sobre 120. Tá? Então, se quiser, né, deixar a fração
Isso aqui é 120 menos 24, né? Sobre 120. Daí, fazendo a conta, você quanto é que dá 120 menos 120 menos 24. 106, tá? Então, isso aqui é 106 sobre 120. Tá? Então, né, às vezes a gente tem que tentar perceber se existe algum atalhozinho que facilite a vida, né? Então, porque aqui seria bem chato de calcular contar, né, todos os eventos que ocorrem, essas possibilidades aqui, né? Mas se a gente vê que às vezes é mais fácil calcular o complementar, né? Que é esse caso aqui, né? Então nós calculamos o complementar e obtivemos o número, daí só aplicamos a formulinha e deu. Chegamos no resultado bem rapidinho, né? Agora os arranjos, tá, pessoal? Então, vamos supor que o nosso experimento, né, seja o mesmo lá que nós tínhamos 5 livros, né? Os mesmos de antes, né? Eu tinha matemática, física, história, química e biologia, né? Só que agora o nosso experimento aleatório é a pessoa escolhe 3 livros só para colocar na ordem. Escolhe 3 livros para colocar na estante. Então isso é um experimento aleatório, né? Eu não sei quais livros vão ser escolhidos e eu não sei qual é a ordem que esses livros vão ser colocados na estante, certo? Então a gente aplica novamente o princípio multiplicativo. Para a primeira posição, quantas possibilidades tem? Bom, a pessoa pode escolher 5, tem 5 livros para colocar, então 5. Para a segunda possibilidade, quantas são? Tá, então, agora eu já coloquei um livro na primeira, então para a segunda eu tenho que colocar 4. Naturalmente para a terceira eu tenho que colocar 3. Agora eu não tenho mais, certo? Eu não tenho mais posições, porque eu só podia escolher 3 livros. Tá? Então, aplicando o princípio multiplicativo, eu sei que a cardinalidade desse meu conjunto vai ser 5 vezes 4 vezes 3. Tá? Isso vai ser, bom, 5 vezes 4 é 20, né? E 20 vezes 3 é 60. Tá? Então aqui eu tenho 60 possibilidades. Tá? Outra maneira de enxergar essa fórmula aqui, né? Isso aqui é o que a gente chama de arranjo, né? Quando a gente tem que escolher um número de elementos de todos os que tem possíveis, né? E destes a gente tem que colocar numa certa ordem. Tá? Então, um arranjo, pode ser arranjo de n elementos, eu escolho k, tá? Vai ser o número de elementos que eu vou escolher, que é fatorial, dividido por n menos k fatorial. Tá? Se vocês aplicarem essa fórmula, vocês vão ver que vai dar a mesma coisa, né? Que eu obtive aqui, porque vocês vão ver que eu arranjo. Quantos livros eu tinha? 5 livros. Quantos eu tinha que escolher? 3. Então, quando vocês verem isso aqui, vai dar 5 fatorial dividido por 5 menos 3 fatorial. Isso aqui é 5 fatorial dividido por 2 fatorial. Isso aqui é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial dividido por 2 fatorial. Cortou? Tá? E eu fiquei com 5 vezes 4 vezes 3, que é a mesma coisa que eu tinha aqui. Isso aqui é 60. Tá? Dá o mesmo resultado. Tá, então, vamos a um exemplo aqui com arranjos. Tá? Então, imagine que nós temos o nosso experimento aleatório, né? Vai ser a ocorrência de um evento esportivo, tá? Então, evento esportivo que tem participando, né, desse evento 10 atletas. Tá? E nós vamos anotar, né, o pódio. Tá? Então, no pódio vão só 3 atletas, né? O primeiro colocado, o segundo colocado e o terceiro colocado, medalha de ouro, prata e bronze. Então, desses 10 atletas, só 3 vão para o pódio. Então, qual que é a cardinalidade do nosso espaço amostral? Tá? Então, para o primeiro colocado, né, eu tenho quantos atletas possíveis? 10, né? Bom, como já foi 1 na primeira colocação, na segunda colocação eu vou ter 9. E no terceiro colocado vai ter que ser... Só tem 8 possibilidades. Tá? Então, pelo princípio multiplicativo, né, isso é 10 vezes 9 vezes 8. Tá? Isso vai dar 90 vezes 8, que dá 720. Então, tem 720 pódios possíveis. Tá? Tá? Se a gente tivesse aplicado a formulinha do arranjo, né, isso é, dos 10 eu tenho que escolher 3 para o pódio. Vocês vão ver que isso aqui é 10 fatorial sobre 10 menos 3 fatorial. Isso é 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial, né? 10 fatorial é a mesma coisa que essa coisa aqui, dividido por 10 menos 3 é 7, então 7 fatorial. Tá? Cheguei nos mesmos 10 vezes 9 vezes 8. Tá? Então, era para dar a mesma coisa e deu. Tá? Então, isso aí. Então, a cardinalidade do nosso espaço amostral é 720. Tá? Agora, considerem esse evento A aqui. O evento A é o Alex foi para o pódio. Bom, quantas são as possibilidades do Alex ir para o pódio? Bom, ele pode ir para o pódio em primeiro lugar, né?
Essa é uma das possibilidades. Se ele for pro pódio em primeiro lugar, quantas possibilidades eu tenho pro primeiro lugar? Uma só, que é o próprio Alex, certo? Quantas possibilidades eu tenho pro segundo lugar? Bom, o Alex já está em primeiro, eu tenho 9 atletas que sobraram para o segundo lugar possível, então 9. Quantas possibilidades eu tenho para esse lugar aqui? 8. Então, pelo princípio multiplicativo, né, eu tenho aqui 9 vezes 8 possibilidades do Alex ter em primeiro lugar, tá? E isso é 72, né? Mas, tem também as possibilidades do Alex ter em segundo lugar, né? Bom, daí pro primeiro colocado, quantas possibilidades tem? 9, né? Pro segundo, vai estar o Alex, que é 1. E aqui vai dar 8. Vai dar de novo, 9 vezes 8, 72. E também tem 72 possibilidades dele estar, pela mesma lógica, né? 9, 8 e 1. Né? Ele pode estar em terceiro lugar, tem 72 possibilidades. Né? Ou seja, ele está no pódio, né? Vai ser essas possibilidades mais essas, tá? Então isso dá 72 vezes 3, né? Que é 216. Então, eu sei que a cardinalidade do evento A é 216. E, portanto, a probabilidade de ocorrer o evento A é 216, são os eventos elementares que contêm o Alex no pódio, seja em primeiro, segundo ou terceiro lugar, dividido por todas as possibilidades, que são 720. Tá? Então, isso daqui é a minha probabilidade de ocorrer o evento A. Tá? Então, o último conceito de contagem que a gente vai ver hoje é o de combinação. Tá? A combinação é similar ao arranjo, só que a ordem dos elementos não importa. Né? Então, você lembra que lá no caso dos atletas, né, a ordem, né, que a gente colocava eles, se estava em primeiro lugar, em segundo ou em terceiro, importava. Tá? Na combinação, a ordem não importa. Tá? Então, o exemplo que eu vou usar aqui é o de mãos de cartas de baralho. Tá? Então, quando a gente está jogando baralho, não importa qual é a posição que vocês receberam as cartas. Né? Então, você tem uma mão de 5 cartas. Né? Então, eu tenho aqui a carta 1, a carta 2, a carta 3, a 4 e a 5. Tá? Então vocês têm lá um rei de coração, né? Um as, sei lá, de ouro, um 7 de espada, um 8 de paus e por último aqui um 2 de coração. Tá? A ordem com que as cartas estão na mão de vocês não importa nem um pouco, certo? Então eu poderia perguntar assim, ó, quantas mãos... Certo? Bom, na mão que a gente tem nas cartas, a ordem que a carta está na nossa mão não importa, tá? Então não dá para usar arranjo aqui. Porque o arranjo diria que para a primeira carta eu tenho que estar nessa posição, a segunda tem que estar nessa, etc, etc. Tá? Então a fórmula que a gente usa, né, para combinação, que é quando a ordem dos elementos não importa, né? Combinação de n elementos escolhidos K. Né? Então o n aqui seriam nossas 52, que são as 52 cartas, e o K é quantas a gente vai escolher, que são 5. Tá? Então isso aqui é n fatorial dividido por n menos k fatorial, k fatorial. Tá? Então, para responder aqui a nossa pergunta das quantas mãos de 5 cartas a gente pode receber de um baralho que tem 52 cartas, então tem que fazer a combinação das 52, a gente escolhe 5. Tá? Então isso é 52 fatorial dividido por 52 menos 5 fatorial multiplica 5 fatorial. Tá? Então, isso aqui, fazendo essa conta, isso aqui vai dar 52. Tá, peraí, deixa eu ver aqui. 52 menos 5 aqui, né? Isso aqui vai dar 40 e... Tudo isso dividido pelo 3 que sobrou ali embaixo. Né? Tá? Então isso aqui dá um número astronômico, tá? Obviamente. Isso aqui dá... Tem 2.598.960 mãos de 5 cartas possíveis. Tá? Ou seja, é bem difícil vocês conseguirem repetir uma mesma mão de 5 cartas jogando um jogo de baralho. Tá? Tem mais de 2,5 milhões de possibilidades de mãos diferentes de 5 cartas que vocês podem receber no jogo de baralho. Tá, pessoal? Também usando combinação que vocês poderiam ver o caso lá da Mega Sena, né? Que tem 6 números que vão ser sorteados, né? E não importa a ordem com que esses 6 números são sorteados. Então, o número de possibilidades total é a combinação de... deixa eu
aparece com 6 aqui. Combinação dos 60 números possíveis sorteados, a gente vai escolher 6. Tá? Isso é 60 fatorial sobre 60 menos 6 fatorial, 6 fatorial. Tá? Se vocês fizerem essa conta, vocês vão ver que vai dar 50 milhões, aproximadamente. Mais de 50 milhões. Né? Então, é assim que vocês sabem que a probabilidade de vocês ganharem na Mega Sena, né? Então, vocês jogam um joguinho lá na Mega Sena. Né? Então, A. Saiu o conjunto de 6 números que você apostou. Tá? Então, qual que é a probabilidade de ocorrer o evento A? Cardinalidade do A sobre cardinalidade do ômega, que é o espaço amostral. Bom, você apostou um número particular, então é 1 em 50 milhões a tua chance de ganhar aproximadamente. Tá? Ou seja, é muito, muito, muito difícil ganhar na Mega Sena. Então aqui mais um exemplo envolvendo combinação, né? Então um fabricante de sorvetes possui à disposição 7 variedades de frutas tropicais do Nordeste brasileiro e pretende misturá-las duas a duas na fabricação de sorvetes. Tá? Então quantos tipos de sorvetes serão disponíveis? Tá? Notem que, né, se eu tenho para a posição 1, por exemplo, vou misturar o morango, e na posição 2 vou misturar, sei lá, ameixa. Isso é a mesma coisa, né? É a mesma coisa que eu botar a ameixa na posição 1 e misturar com o morango na posição 2. Né? Se eu vou misturar os dois, essa mistura é a mesma. Ou seja, a ordem com que eu escolho, né, os sorvetes não importa. Tá? Então, isso aqui, como a ordem não importa, isso aqui trata-se de uma combinação. Uma combinação de quantos sorvetes eu tenho para escolher? 7. E quantos eu vou botar na mistura? 2. Então isso é 7 fatorial sobre 7 menos 2 fatorial, 2 fatorial. Né? Então isso é 7 vezes 6 vezes 5 vezes... Não, 5 pode ser fatorial já aqui. Porque aqui vai dar 7 menos 2 vezes 5, então aqui vai ficar 5 fatorial também. Então 2 fatorial aqui, vai cortar esse com esse. 2 fatorial é 2, então posso cortar com 6 e vai dar 3. 7 vezes 3 dá 21. Então eu tenho 21 possibilidades de misturas de sorvetes com as 7 variedades de frutas que o fabricante de sorvete tem na sua sorveteria, certo? Tá, então os princípios fundamentais assim, que eu queria abordar nessa aula são esses, né, os princípios de contagem, né, e as definições básicas e fundamentais de probabilidade, que são, né, o que é um experimento aleatório, o que é um espaço amostral, o que é evento, e a definição clássica, né, de probabilidade, que é simplesmente baseado em contagem. Né. Então a gente aprendeu essas técnicas de contagem aqui, e na próxima aula a gente vai falar um pouco mais sobre probabilidade. Tá? Então, por hora é isso aí, e até mais, pessoal.